Vamos ver agora divisão de números racionais. A divisão de números racionais está dividida em divisão de frações e divisão de decimais. Para iniciar, vamos ver agora a divisão envolvendo frações. Nós temos aqui uma divisão de uma fração pelo número inteiro, menos 3 quartos dividido por 2. Todos nós sabemos que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, para resolver uma divisão, nós vamos aplicar esse conceito de inversão. Como é que funciona? Funciona assim, ó. Para eu resolver, funciona assim, ó. Copia a primeira fração, muda o sinal de divisão para multiplicação. Eu estou invertendo, ó, para multiplicação. Só que para mim fazer isso, eu vou ter que inverter a segunda fração. Embaixo do 2 eu vou ter um subtendido. Então, esse 1 vai para cima e esse 2 vai para baixo. Aí vai ficar mais 1 sobre 2. Então, esse é o conceito de divisão de fração. Copia a primeira fração, muda o sinal de divisão para multiplicação e inverte a segunda. Tem embaixo vai para cima, tem em cima vai para baixo. Depois disso, você vai resolver igual uma multiplicação. Primeiro eu vou tentar simplificar. Não dá para simplificar o 3 e o 2, nem o 4 e o 1. E nem assim, nem assim. Então eu vou multiplicar normal. Menos com mais dá menos. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Se for uma divisão envolvendo uma fração e um decimal, primeiramente vou ter que transformar a fração, aliás, o número decimal, em fração. Então, o menos 1/5 eu vou copiar, dividido por. Transformando isso aqui em fração, vai ficar o quê? Menos 4 sobre 10. Porque 0,4 é a mesma coisa de 4 sobre 10. Agora sim eu vou aplicar o conceito. Como é que é o conceito? Copia a primeira fração, muda o sinal de divisão para multiplicação e inverto. O 10 vai para cima e o 4 foi para baixo. O 10 foi para cima e o 4 foi para baixo. Agora eu vou tentar simplificar, ó. Eu consigo simplificar aqui na mesma fração, ó. Por 2 e por 2. 10 por 2 dá 5 e 4 por 2 dá 2. E consigo simplificar também em frações diferentes, ó. 5 por 5 vai dar 1. E 5 por 5 também vai dar 1. Pronto? Depois que eu simplifiquei tudo, aí eu vou resolver, ó. Primeiro sinal, menos com menos, mais. Aí vai ser o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Se for uma divisão, eu coloquei dois exemplos logo de divisão de frações, para a gente ficar bem antenado. Do mesmo jeito, ó. Essa daqui, pessoal, eu vou fazer até de uma maneira diferente, ó. Porque a divisão de fração ela pode ser representada de duas maneiras diferentes. Vou até colocar ela aqui para a gente não esquecer, para vocês já irem sabendo. Eu posso representar assim também, ó. A divisão de fração ela pode ser representada assim, ó. É esse dividido por esse. Vamos resolver primeiro esse para depois a gente ir para esse, né? Como é que eu faço então? Copio a primeira fração, que é 5/16. Mudo o sinal de divisão para multiplicação e vou inverter a segunda. O 8 vai para cima e o 35 vai para baixo. Aí eu vou tentar o que? Simplificar antes de multiplicar. Eu consigo aqui simplificar, ó, o 16 e o 8 por 8, ó. 16 por 8 dá 2 e 8 por 8 dá 1. E eu consigo simplificar o 35 e o 5 por 5. 35 por 5 dá 7 e 5 por 5 dá 1. Pronto, depois que multipliquei, primeiro sinal, né? Menos com mais dá menos. Aí o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 7, 14. Agora, notem que eu representei de outra maneira aqui. Só que isso daqui é a mesma coisa disso. Só que está representado de uma maneira diferente. Só que aqui nós também temos uma divisão de fração. Como é que eu vou fazer? Copia a primeira fração.
Mudo o sinal de divisão, que essa barra aqui é uma divisão, é a mesma coisa, para multiplicação e vou inverter a segunda. O 40 vai para cima e o 9 vai para baixo. Beleza? O 40 foi para cima e o 9 foi para baixo. Então a divisão de fração eu posso representar assim ou assim. Aqui, pessoal, eu posso simplificar aqui por 3, ó. E aqui por 3 também. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. E aqui eu posso simplificar por 10, ó. 10 por 10 dá 1. E 40 por 10 dá 4. Aí agora é só multiplicar. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Menos com mais dá menos. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 3, 3. Está finalizado a minha conta. Aqui nós temos uma divisão envolvendo 3 frações. Aliás, 3 frações não. Nós temos, na verdade, aqui 3 divisões de fração. Nós temos uma, que é essa daqui. 2. E essa daqui, 3, ó. 3 divisões de fração. Como é que eu vou fazer essa expressão? Primeiro eu vou resolver esse lado, ó. Depois resolvo esse, depois resolvo o de um pelo outro. Então, como é que funciona isso? Copiar a primeira fração, mudo o sinal de divisão para multiplicação e inverto a segunda. O 4 vai para cima e o 9 vai para baixo. Aí resolvendo, né? Dá para simplificar aqui por 4 e aqui por 4. 8 por 4 dá 2, 4 por 4 dá 1. Aqui dá por 3 e aqui dá por 3. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Aí vai ficar menos com mais. Dá menos. 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 3, 6. Agora esse lado, a mesma coisa, ó. Copio a primeira fração. Mudo o sinal para multiplicação e inverto a de cima. A segunda, quer dizer, copiar a primeira, mudo o sinal e inverter a segunda. Aqui dá para simplificar por 5, que aqui dá 5, e aqui dá por 5, que aqui dá 7. O 3 e o 6 dá por 3, aqui dá 1, e aqui vai dar 2. Multiplicando, menos com menos, dá mais, 5 vezes 2, 10, e 1 vezes 7, 7. Aí eu tenho agora essa divisão dividida por essa divisão. Como é que eu vou resolver essa expressão? Do mesmo jeito, ó, copio a primeira fração, mudo o sinal de divisão para multiplicação e inverto a segunda. O 7 vai para cima e o 10 vai para baixo. Então notem que eu resolvi essa primeira, ó, copiar a primeira, mudei o sinal e inverti a segunda. O 4 foi para cima e 9 foi para baixo. Deu menos 1 sobre 6. E a mesma coisa fiz na segunda. Copiar a primeira, mudei o sinal e inverti a segunda. E deu mais 10 sobre 7. Aí aqui não dá para simplificar, ó, de jeito nenhum, então é só resolver. Menos com mais dá menos. 1 vezes 7, 7. E 6 vezes 10, 60. Então aqui nós vimos 3 divisões de fração.